Vamos lá então, pessoal, continuando aqui, vamos falar sobre casos especiais. Agora, sobre reagente, excesso e limitante. Vamos lá. Primeiro, gente, quando cai caso especial, não necessariamente cada questão terá um caso especial. Nos exemplos que eu vou trazer, vai ter só um caso especial. Mas, por exemplo, foco Enem. Cara, Enem gosta de trazer 3 casos especiais. A pureza, o rendimento e a consecutiva junto, beleza? Então, primeiro ponto. O que é a perspectiva do cálculo estequiométrico com reagente em excesso e limitante? Ocorre quando algum dos reagentes foi adicionado fora da proporção estequiométrica. Ah, Rodrigo, então a questão vai falar, o reagente tal foi adicionado. Não, não vai falar. Como que você vai identificar o caso estequiométrico especial limitante excesso? É quando a questão trouxer 2 dados de reagente. Sempre que a questão trouxer 2 dados de reagente, pronto. Um é limitante, outro é excesso, beleza? Aí tem pessoas que pensam, o limitante é a menor quantidade. Não, você vai ter que olhar a proporção que eles reagem. Beleza? Quando falamos reagente e excesso limitante, qual que é o procedimento? Antes de você calcular quem você quer no produto, você vai ter que identificar quem que é excesso e quem que é limitante. Eu, utilizando uma forma que eu vou demonstrar para vocês vão identificar quem que é excesso limitante. Você vai usar o seu limitante para encontrar o produto. Rodrigo, por que eu vou usar o limitante? Porque o limitante, pelo fato de limitar a reação, ele é consumido 100%. Se ele é consumido 100%, eu vou ter uma relação direta com o meu produto sem fazer nenhum desconto. Beleza? Primeiro, nós temos o passo a passo, né, que é o nosso padrão da estequiometria. Equação balanceada, a leitura molar, passar de mol para as grandezas que a questão quer e utilizar os dados, certo? Aí vamos acrescentar a perspectiva de quê? Testar, que é saber quem que é o limitante. Pessoal, para saber quem é o limitante, você vai fazer o quê? Primeiro, relacionar os próprios reagentes. Fechou? Ali eu demonstrei por palavras da seguinte forma, palavras por extenso, né? Efetuaram a multiplicação em cruz dos valores dados dos reagentes. O menor resultado contém o reagente limitante e o maior, o reagente de excesso. Só que aí, o aluno às vezes ele não grava sobre isso, o menor resultado contém o limitante. Vamos fazer assim, questãozinha aqui. Olha só, quando 1 mol de ferro são colocados ou é colocado para reagir com 40 gramas de enxofre, de acordo com a reação, eu tenho a reação ferro mais enxofre, forma aquele meu sulfeto de ferro. Forma-se. Pessoal, vamos lá. Se eu pego aqui ferro mais enxofre, formando o meu sulfeto de ferro, certo? Eu sei a proporção. Por quê? Porque está balanceado, é 1 para 1, né? Então eu sei que 1 mol de ferro reage por completo com 1 mol de enxofre. Então a proporção entre eles dois aqui, é 1 mol de ferro para 1 mol de enxofre. Concorda comigo? Agora, o que você vai fazer? Só ver aqui o negócio rapidinho. Tá. O que você vai fazer? A questão falou o seguinte. Cadê? Quando 1 mol de ferro são colocados para reagir com 40 gramas de enxofre. Pessoal, vamos lá. Ele trouxe 2 dados e reagente, certo? Qual dado? Ele trouxe 1 mol de ferro e trouxe quanto? 42? 40 gramas de enxofre. Vou colocar assim. Ele trouxe o número de mols de ferro 1 e aqui ele trouxe uma massa de 40 gramas de enxofre, fechou? 1 mol de ferro reage com 1 mol de enxofre. Quanto que vale 1 mol de enxofre? 1 mol de enxofre vale 32 gramas. É a mesma coisa. Então, tecnicamente, 1 mol de ferro, olha só, 1 mol de ferro reage com 32 gramas. Visualmente falando, já tem como perceber quem que é limitante e quem que é excesso. Por quê? Se eu sei que 1 mol de ferro reage com 32 gramas, eu tenho quantos mols de ferro? 1 mol. Eu tenho quantas gramas? Eu tenho 40. Eu tenho mais. Então, eu estou em excesso.
Rodrigo, mas se eu não tivesse o valor em mol inteiro? Digamos que eu pego aqui uma outra reação só pra gente debater. Coloca aqui NaOH mais H2SO4 formando Na2SO4. Tem espaço para a direita? Tem. Mais água. Vamos balancear. Sódio, aqui é 1, aqui é 2, então aqui eu multiplico por 2, certo? Enxofre, aqui é 1, aqui é 1. Hidrogênio, 2, com mais 2, 4, então 2 aqui. Oxigênio, 2 com mais 4, 6, 4 com mais 2, 6. Balanceou. O que eu sei? Eu sei que 2 mols do NaOH, ele reage com 1 mol do H2SO4. Por que eu sei isso? Porque está no meu balanceamento. Aí digamos que você tem uma massa aqui de 70 gramas e aqui uma massa de 50 gramas. São 2 dados de reagente, certo? São 2 dados de reagente. Agora, quanto que vale 2 mols do hidróxido de sódio? O sódio vale 23. O oxigênio vale 16. O hidrogênio vale 1. Soma tudo dá 40 gramas por mol. 2 mols, então, são 80 gramas. Quanto que vale 1 mol do ácido sulfúrico? Vale 98 gramas. Porque o sulfato vale 96 e o hidrogênio vale 1 vezes 2, 2. É sempre bom você lembrar que o sulfato, por si só, ele vale 96, tá? Porque muitas questões caem em sulfato. Fechou? Agora vamos lá. Eu sei que 80 gramas reage por completo com 98. Então essa aqui é minha proporção fixa. Minha proporção fixa. Igual no outro caso. No outro caso, eu também tenho uma proporção fixa. A diferença é que ela tá mol para grama, mas é uma proporção fixa. E aí você conseguia já saber quem que é excesso limitante. Aqui você não consegue saber de cara. O que você tem que fazer? Você vai escolher um dos valores, ou o 70 ou o 50. Rodrigo, e se eu escolher o errado? Não existe escolha errada. Você só vai interpretar de outra forma. Por exemplo, digamos que você escolheu 70 gramas. Aqui será o meu X, certo? X é a minha hipótese, é o quanto você precisa. É o quanto você precisa. Seria assim, se 80 gramas do hidróxido de sódio reage com 98 gramas, se eu tenho 70, quanto que eu preciso? Essa que é a interpretação. 70 vezes 98 dividido para 80 dá 85,75. Então vamos lá, X dá igual a 85,75 gramas. Isso é o quanto eu preciso. Agora interpreta o seguinte, eu tenho quanto? Eu tenho 50. Perceba que eu tenho menos do quanto eu preciso. Pessoal, se você tem menos do quanto você precisa, isso quer dizer que você está sendo limitado. Ter menos do que você precisa é limite. É tipo pensar assim, nossa, tu quer comprar uma blusa, ela custa 200 reais, tu tem 180, vai conseguir? Não. Ah, se eu pedir desconto, whatever. Tem menos do quanto você precisa. Se você tem menos do quanto você precisa, é limitante. Aí sempre tem alguém que pensa, e se eu escolher errado? Não existe escolher errado, porque olha só, 80 gramas para 98 gramas, certo? Digamos que você escolheu 50 gramas, aqui está para X. X vai ser igual a quanto? 50 vezes 80 dividido para 98. Dá 40,81. 40,81 gramas. Isso aqui é o quê? É o quanto eu preciso do hidróxido de sódio. Eu tenho quanto? 70. Tá vendo que eu tenho mais do quanto eu preciso? Então eu consigo saber que esse cara aqui, ele é o excesso. E esse cara aqui, ele é o meu limitante. Tem como saber dessa forma. Fechou? Agora, no caso ali que eu trouxe no exemplo da faculdade de Rio Grande do Sul, 1 mol do ferro reage com 32 gramas. Ah, eu tenho quantos mols de ferro? 1 mol. Eu tenho quantas gramas? 40. Eu tenho mais do quanto eu preciso. Então, o enxofre é o excesso. Rodrigo, eu tenho que usar quem? Usa o limitante. Não tem como usar o excesso? Tem. Mas você teria que pegar o excesso,
descontar o quanto que ele excede e fazer o cálculo do produto, beleza? O que a questão quer? Vamos lá. Formam-se. Aí ele traz, né? Quanto que forma do sulfeto de ferro? Primeiro, tá vendo que aqui tem e sobram? Tá vendo? Não pode ser C porque tem sobra. Tem sobra de quê? De enxofre. Quanto? 8 gramas. Então, 8 gramas de enxofre. Já mata a questão aqui. Já mata a questão aqui. Por que vai sobrar o enxofre? Agora, se você quiser ver o meu produto aqui, para e pensa. 1 mol do ferro produz 1 mol do FeS. Quanto que vale o FeS? O ferro vale 56? 56. O enxofre vale 32. Isso aqui dá quanto? Dá 88. Ali diz 88? Diz 88. Sempre vai dar certo. Sempre. Este é o caso reagente, limitante e excesso. Beleza? Vou fazer só mais um exemplo para deixar bem redondinho mesmo. Vou colocar ali em cima. Digamos que você tenha gás nitrogênio mais o gás hidrogênio. E digamos que você tem aqui a formação de amônio. Aí vamos lá, balanceamento, 2 nitrogênios, aqui 2 nitrogênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, fechou? Aí digamos, vamos lá, massa, vou colocar 20 gramas e aqui vamos colocar 10 gramas, pronto. De cara, tem pessoas que olham, quem tem menor massa é limitante. Cuidado, nem sempre, nem sempre. E se você errar quem é o limitante e for procurar o produto, vai dar errado, porque vai dar o excesso, beleza? Primeiro relaciona os dois reagentes. Como é que fica? 1 mol do N2 reage com 3 mols do H2. Quanto que vale 1 mol do N2? Nitrogênio vale 14, né? Eu tenho 2, então dá 28. Então é 28 gramas. O hidrogênio vale 1. Eu tenho 2, então dá 2. 2 vezes 3, 6. Então 6 gramas. A proporção é 28 gramas para 6. E aí você escolhe um dos dois, ou 20 ou 10. Você escolhe. Digamos que você escolheu 20 gramas. Ok, 20 gramas, estou para X. 20 vezes 6 dá 120. 120 por 28. 4,28 gramas do H2 é o quanto eu preciso. Eu tenho quanto? Eu tenho 10. Então, eu sei que o H2 está em excesso. E o meu N2 está o quê? Limitante. Então, eu vou usar ele para encontrar o meu produto. Fechou? Então, essa parte aqui de reagente, limitante e excesso fica por aqui. Daqui a pouco, mais casos especiais.